Bem-vindos a mais um episódio do Artigo 2º, um programa sem moderador, mas com moderação. Eu sou a Lídia Pereira, do PSD, e com a Ana Catarina Mendes vamos discutir os temas nacionais e internacionais. Bom dia, eu sou a Ana Catarina Mendes, deputada do Partido Socialista, e como sempre teremos o nosso semáforo. Desta vez e neste programa o tema verde é aquele que nos une na declaração de Schuman dos seus 75 anos, o tema vermelho, que é a campanha eleitoral, e o tema amarelo, o apagão em Portugal e em Espanha. Então começamos já com o tema vermelho, não é? As eleições legislativas. Começo eu? Imagino que sim. Ok, muito bem. Bom, poderás dar a tua avaliação sobre como tem corrido a campanha eleitoral? Bom, eu creio que a campanha começou há relativamente poucos dias. Já estávamos num cenário de pré-campanha, muito marcado por desenvolvimentos relacionados com a empresa do Primeiro-Ministro e que tem sido muito a tónica do secretário-geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, e que, portanto, tem capturado aquilo que é uma campanha que deveria ser esclarecedora sobre o que é o futuro, aquilo que deve ser o futuro de Portugal, as políticas que devem... A própria avaliação do desempenho do governo, isso ficou de lado e tem, paulatinamente, nos últimos dias, desde o início da campanha, então, passado a ser a discussão das políticas mais evidente. Há aqui um ponto que eu acho que me parece relevante, que tem havido uma insistência na narrativa da dramatização das eleições. Eu acho que nós, vivendo em democracia, devemos só estar felizes com a possibilidade da escolha, pese embora não era tão oportuno a existência de eleições agora, mas as eleições existem, ainda bem que podemos escolher e ainda bem que se pode devolver a palavra às pessoas e escolherem de forma informada que caminho é que querem para Portugal. E eu creio que o que tem faltado, e essa era a minha crítica inicial e que entretanto já começa a ser mais escamoteada, mas o que tem faltado é o debate político das propostas políticas, e é aí que nós temos grandes divergências. Eu creio que aquilo que o governo do PSD, do CDS, do governo da AD, conseguiu resolver vários problemas que tinham sido empurrados com a barriga nos anos do governo de António Costa. Foi positivo a capacidade de diálogo com vários setores da administração pública, os professores, os funcionários judiciais, os polícias, os médicos, os enfermeiros, enfim, o pessoal médico. Eu creio que é positivo, mas é muito importante continuarmos no bom caminho, e o bom caminho tem sido possível com a redução de impostos. Baixou o IRS 2 vezes no ano passado. Há a polémica, continua a existir a polémica que as pessoas acham que vão pagar mais IRS, mas a verdade é que durante o ano tiveram mais rendimento disponível. Portanto, há várias coisas positivas que aconteceram ao longo do último ano, e que eu creio que era importante continuarmos nesse caminho e que houvesse espaço para, numa situação em que o diálogo está tão extremado entre os líderes políticos, eu creio que era importante, no cenário pós-eleições, ser possível novamente dialogar. E, portanto, aí vamos ver o que é que acontecerá, mas eu penso que um ponto negativo foi a campanha ter sido, até há relativamente pouco tempo, muito capturada por um caso, ou pela empresa do Primeiro-Ministro. Um ponto positivo é que agora estamos a entrar mais... Perdemos a possibilidade de, no debate entre os dois líderes, percebermos as diferenças, e eu creio que aí foi muito clara a liderança de Luís Montenegro nesse debate, mas fica a faltar esse sumo, porque em causa está o futuro de Portugal, e num tempo de grande instabilidade e grande incerteza é muito importante que seja possível continuar no bom caminho e que o diálogo continue a ser possível. Eu gostava de dar 3 notas, e acho que por isso é que este é o tema vermelho,
é que nos divide mesmo. Em primeiro lugar, eu acho que os debates são sempre esclarecedores, mas acho que a forma como Pedro Nuno esteve e tentou esclarecer foi uma forma positiva nestes debates. Em segundo lugar, acho que verdadeiramente dentro dos debates, Luís Montenegro preferiu evitar voltar a falar e a esclarecer sobre o assunto, e eu não quero dizer mais sobre isto. Acho que a posição de Luís Montenegro é muito insustentável quanto ao esclarecimento e quanto... Bastava ter dito... Bom, de facto não devia ter mantido as duas situações em paralelo, porque quando sou Primeiro-Ministro estou em exclusividade, já lá vamos. Mas ele já teve a oportunidade de esclarecer que não fez tudo bem. Portanto, ele, enfim, nas entrevistas que já deu... Vamos fazer de conta que é verdade que não é. Não acho que seja. Em segundo lugar, eu acho que esta campanha eleitoral tem um pecado capital por parte do Governo e por parte de Luís Montenegro, que é a utilização. Eu nunca tinha visto, e quando nós ficámos em gestão, como Governo em gestão, fomos muito parcimoniosos, mas muito parcimoniosos naquilo que deviam ser os anúncios, daquilo que deviam ser inaugurações que foram imediatamente proibidas a todos os membros do Governo, e acho que a forma despodurada e desmedida, desproporcional, como o Governo está a utilizar os seus cargos, o seu cargo de Ministro ou de Primeiro-Ministro para fazer campanha eleitoral, acho que é feio, acho que não fica bem e acho que não faz parte daquilo que é o respeito democrático por todos nós. E dou 3 exemplos. O primeiro exemplo é o exemplo da residência oficial, que me parece disparatado. É um momento de propaganda política. O segundo momento é o momento do mercado do bolhão, já no final do Governo, fazer um Conselho de Ministros no mercado do bolhão é tomar-nos a todos por tolos, como se aquilo não fosse uma ação de propaganda e de campanha. E, por último lugar, todas as inaugurações que vão sendo feitas, os anúncios que vão sendo feitos, são anúncios que me deixam particularmente preocupada. A forma como Luís Montenegro trouxe o tema da imigração para a campanha, pela voz do Ministro da Presidência, é uma vergonha. Todos os anos em Portugal se cumpre a lei do retorno e por isso, aliás, transpusemos essa diretiva há muitos anos em Portugal. E por isso, sempre que as pessoas não cumprem os seus critérios legais, devem ter uma indicação de regressar ao seu país de origem. É por isso que a média anual anda entre os 4.000 e os 5.000 cidadãos que são notificados para abandonarem o país por não cumprirem os requisitos. O anúncio, da forma como foi feita, é instrumentalizar a questão da imigração, é dizer à extrema-direita, têm razão, e nós estamos aqui não só a anunciar aquilo que é normal que o Estado português faça, como a anunciar uma mega operação em que vamos enviar 18.000 pessoas para fora. No meio disso, com muitas mentiras, um dia vamos de falar sobre isso, eu não falarei mais sobre o assunto, mas aquilo que Leitão Amaro está a fazer e que Luís Montenegro está a fazer, instrumentalizando os meios do Estado na política de imigração, é a todos os títulos condenável, é pouco sério e é sobretudo de uma deslealdade e de uma desonestidade sobre aquilo que está a fazer. Mais, havia um plano de ação que estava na pasta de transição e que em grande parte está a ser aprovado. Eu já em gestão não quis participar, sendo oradora, nem anunciando eu o programa de português para imigrantes, precisamente porque estávamos em fevereiro e tínhamos eleições em março. Este governo não tem nenhum pudor em anunciar e fazer daquilo que são as suas medidas a campanha eleitoral. E vou deixar uma última nota. É que enquanto se fala destes números e se diz que se está a tratar da imigração e com isso se acha que se está a resolver grandes coisas, a economia portuguesa, pela primeira vez em 10 anos, é preciso recuarmos a 2014, Passos Coelho, para termos no primeiro trimestre deste ano um recuo do nosso PIB. E um recuo da nossa economia, ao mesmo tempo que os debates ignoraram, por todos os líderes, ignoraram as tarifas, a guerra comercial das tarifas com os Estados Unidos, ignoram a guerra da Ucrânia, ignoram o debate sobre a política de defesa e segurança. É o mesmo governo que continua a acenar, que sabe que está em contração neste momento, 10 anos depois. É a primeira vez em 10 anos que Portugal está abaixo da média da União Europeia, está a recuar
e aumenta a sua dívida. Isto significa que há má gestão das contas públicas, promessas que são irreais, e a minha única pergunta é: onde é que o Governo se prepara para cortar com estes indicadores da economia, que de resto ignora os alertas que ao longo do último ano o Banco de Portugal vem a fazer e que ao longo dos últimos 6 meses o Conselho de Finanças Públicas fez. Portanto, eu não estou nada animada com esta campanha. Acho que Pedro Nuno tem a dar ao país um conjunto de propostas, desde logo na resposta ao aumento do custo de vida face ao contexto internacional para os portugueses. Acho que tem uma boa trajetória definida no cenário macroeconómico para o aumento dos salários. Acho que a forma como o Governo está a usar a máquina do Estado para fazer propaganda e esconder este dado, que para mim é o dado mais relevante e que devia ser trabalhado até o final da campanha, que é como é que é possível que em um ano o Governo tenha desperdiçado as boas contas públicas e esteja hoje em retração. Olha, por isso é que este é o tema vermelho. Eu não podia discordar mais de ti em vários dos pontos que assinalaste. De resto, a trajetória continua a ser de crescimento económico. O facto de haver uma certa contração não significa, num determinado período do tempo do ano, não significa que não seja possível... No primeiro trimestre deste ano é recuo. Não significa que não seja possível recuar. Portanto, eu acho que, e as projeções que foram entregues à Comissão Europeia são falsas. São de crescimento económico. Portanto, esse é um ponto que eu gostaria de referir. O outro, em matéria de imigração, te referiste que o plano de ação está a ser levado a cabo, o plano de ação que tinha sido deixado pelo Partido Socialista e pela pasta que estiveste responsável, estava a ser aplicado, implementado. Ou seja, até o anúncio que o Ministro fez, deixa-me só dizer isto. Mas eu quero dizer isto, significa que o Governo da AD não veio numa lógica de refazer tudo aquilo que estava... Houve uma lógica de continuidade, continuidade, mas numa abordagem em que não podia ser aquela que existia de portas escancaradas. Não é verdade isso. Nós vamos continuar no tema vermelho se continuarmos a falar da imigração mais regulada. Não há. O anúncio que foi feito... Isso é falso. O anúncio que foi feito, eu acho que também é numa lógica de transparência. As pessoas têm que saber aquilo que está a ser feito. É numa lógica de propaganda. Portanto, eu acho que é importante... Não foi transparência, é propaganda. Eu acho que é importante as pessoas saberem o que é que estamos a fazer em matéria de imigração. E depois há um outro ponto, esse sim com o qual eu concordo, quando referes que nos debates falhou a discussão sobre matérias importantes como a defesa, como a segurança, como a Ucrânia, como a adesão da Ucrânia à União Europeia, como as tarifas e o impacto que as tarifas podem e terão, se forem aplicadas, nas empresas portuguesas, na economia portuguesa. E, portanto, esse é um ponto a lamentar, que eu acho que não tem necessariamente a ver com os protagonistas dos debates, mas eventualmente mais com as escolhas da moderação e dos jornalistas. Eu acho que é importante dizer isto, mas temos que passar ao tema amarelo. Mas temos que passar ao outro tema o próximo tema és tu que apresentas, Ana. Sou eu o apagão. Ui, mas posso começar por apresentar o amarelo. Apagão. Nós não estamos assim tão Posso distantes. Começar por apresentar o apagão do Governo? Não, é o apagão na Península Ibérica. Não, mas o apagão do Governo na gestão... O apagão do Governo. O apagão do Governo... Portugal conseguiu ligar o país mais rápido que a Espanha. Eu vou explicar. Então, sobre este apagão nós temos que pensar, brincadeiras à parte, sobre o tema mais sério, que é a interconexão das energias, da eletricidade dentro da Europa, e que eu acho que é absolutamente essencial, e que tenho pena que o corredor energético não tenha ido para a frente muito, ou melhor, que esteja empatado muito por força do governo francês. Mas dito isto, eu acho que houve uma má gestão da crise e deste apagão em Portugal, e digo porquê. A Ministra do Ambiente e Energia, que tem esta tutela, desapareceu completamente para explicar aos portugueses o que é que estava a acontecer. A Ministra da Administração Interna, que tem a tutela da Proteção Civil e que devia ter acionado os meios para garantir que as coisas pudessem funcionar e que as pessoas tinham um mínimo de informação, desapareceu completamente do território. Daquilo que se sabe hoje... E Luís Montenegro, Primeiro-Ministro, perante isto, e sabendo que há um apagão na Península Ibérica, que ainda não se sabem quais são as suas causas, mas que devia ter dado
uma palavra de calma e de informação aos portugueses, acaba por, durante muitas horas, nada dizer e vir falar já muito tarde. Do que se sabe hoje... Isso não é verdade. Do que se sabe hoje, quis tanto concentrar a informação em si mesmo, que acabou por nem sequer deixar que a Proteção Civil enviasse o SMS que chegou às pessoas quando a luz já estava a ser reposta na esmagadora maioria das casas. E, portanto, eu acho que houve mesmo desorientação do governo, houve um processo atabalhoado e descoordenado, e há uma coisa para mim, é que nem na situação de crise, onde as pessoas estão sem luz, sem nenhuma informação, sem saberem se foi um ataque, temos o ministro Castro Almeida a dizer isto é um ataque cibernético, temos o ministro Leitão Amaro a dizer não, isto é uma falha técnica, e no meio disto, Luís Montenegro acha que a coisa melhor que há para fazer é fazer um anúncio ao país. E qual é o anúncio que faz ao país? Eu acho mesmo que é ridículo, porque é aproveitar um momento para mais uma vez fazer propaganda, é fazer o anúncio de um concurso de mais 2 centrais de autonomia de eletricidade, cujo concurso tinha sido lançado pelo governo do Partido Socialista em janeiro de 2024 e foi adjudicado à REN em outubro de 2024. Portanto, o anúncio que veio fazer é também ele, eu não gosto de dizer mentira, mas não tenho outra palavra para escolher, porque é mesmo um anúncio de uma coisa que já tinha sido feita. E, portanto, não veio resolver problema nenhum. Passaram estes dias todos e ainda não sabemos qual é o plano para o futuro que o governo tem. Continuamos a ver desculpas, atrás de desculpas sobre o Ciresp. Porquê que o Ciresp não avançou e porquê que não tivemos a rede autónoma? Porque o concurso que o governo lançou, o atual governo quis parar e parou tudo. O Ciresp está há 20 anos em funcionamento, houve vários governos e, portanto, eu não acho legítimo estarmos a atacar eu estou a dar um exemplo. Eu acho é que todas as vezes que o Ciresp tem que entrar em funções, falha sempre. E isto, pelo menos há o compromisso mas este não é o governo que faz tudo? De rever. E que cancelou este concurso. Tu sabes que não é possível eu termino para dizer, tudo foi uma gestão atabalhoada, foi descoordenada entre os governos, entre os ministros e foi propagandística com um anúncio de uma coisa que afinal já existia. Não vejo isso assim. Posso concordar que... Deixa-me só terminar, eu termino com isto. Posso concordar que houve alguma confusão por parte da comunicação, mas a verdade é que quando se critica que a ministra não veio prestar esclarecimentos, bom, nós estamos numa situação de crise, o país ficou às escuras. Parece-me natural que o chefe cimeiro do governo, que o primeiro-ministro assuma a responsabilidade de comunicar ao país o que é que se está a fazer e de resto... Comunicou 5 horas depois, eu fui sabendo pelas rádios e pelo governo espanhol. Eu já vou à rádio, mas Pedro Sánchez falou a primeira vez às 6 da tarde. Não. Falou pela primeira vez às 6 da tarde. Luís Montenegro falou às 3 da tarde. Sánchez falou primeiro do que... Lisboa teve Sánchez falou ao luz, meio-dia. E Lisboa teve luz antes de Madrid. Esse é um ponto. Eu acho que... Mas o Sánchez falou antes, eu queria só reforçar a importância de, em situações de crise, os líderes dão a cara e assumem a responsabilidade. O que não significa que, posteriormente, ou de acordo com a necessidade que seja verificada, que a ministra da pasta viesse prestar esclarecimentos, como também veio fazer, aliás, nas horas seguintes e nos dias seguintes. Este é um ponto. Outro ponto é a questão do Ciresp. Eu acho lamentável que ao fim de 20 anos e depois de vários governos, ainda não seja possível tornar o Ciresp num sistema fiável. Em situações de crise, eu recordo-me dos incêndios em 2017, sempre que é preciso, o Ciresp não funciona. Portanto, este é um ponto também que eu creio que é relevante e que sai desta crise. Mas a pergunta que há a fazer ao governo sobre o Ciresp é porque é que cancelou o concurso? Ana, porque era preciso refazer tudo. Mas essa pergunta, que é legítima, não é pergunta para... Se o Ciresp não funcionou, o Ciresp foi um empecilho, foi um obstáculo na resolução da transmissão das comunicações. Ainda assim, a Proteção Social tinha tudo preparado para enviar e o Sr. Primeiro-Ministro disse que não era para mandar as coisas. Só queria dizer uma outra coisa. O SMS à população. Só queria dizer uma outra coisa e, no fundo, é a questão das interconexões, que sim, é relevante e tem que se resolver.
De resto, Portugal tem estado a operar independentemente, de forma autónoma de Espanha. E, portanto, também dar uma palavra às pessoas que trabalharam no restabelecimento da luz, uma palavra para todos os técnicos, todos os engenheiros que estiveram no terreno, e uma palavra também àqueles que nos foram mantendo informados pela rádio, porque acabou por ser um momento curioso de estarmos todos à volta da rádio a tentar perceber o que é que ia acontecer a seguir, e de ver também as pessoas na rua, os vizinhos a conversar. Foi um momento interessante no meio da confusão que estava instalada. No meio da confusão seria um momento para as pessoas pensarem porque é que passam tanto tempo agarrados aos ecrãs. Isso também. Agora, ficou evidente, só para terminar, ficou evidente que temos mesmo que trabalhar nas novas tecnologias limpas, em capacitar os países da União Europeia, os Estados-membros, em não estarem dependentes de países terceiros. Não foi o caso aqui, mas é um alerta que nos deve, enfim... Mas desse ponto de vista eu acho que Portugal também é um bom exemplo de como as energias renováveis são importantes. Nós temos hoje dias em que passamos autónomos, dependentes só da energia renovável, o que é muito positivo. E deixa-me dizer também uma preocupação com a desinformação que, entretanto, foi passada durante esse dia, nos dias a seguir, ajudada pelo Ministro Castro Almeida, a culpabilizar as energias renováveis pela situação que estávamos a viver, o que não é verdade, e que eu do final da comissão de auditoria que está instalada e das auditorias externas que foram pedidas, que eu espero que se esclareça exatamente quais é que foram os motivos que levaram a este apagão para que não volte a acontecer. E terminamos com os 75 anos da Declaração de Schuman, ou seja, 9 de maio, o Dia da União, o Dia da Europa. Exatamente. Eu acho que vale a pena recordar o que é que esse projeto significou, de solidariedade, de cooperação, de paz e de democracia no espaço europeu, mas também é momento de nós pensarmos o que queremos fazer para os próximos 75 anos, numa altura em que eu sinto que a Europa está sob ameaça, sobretudo nas suas democracias. E por isso, entre a resposta da política europeia de segurança e defesa, eu inscrevo a defesa da democracia, mas também os ataques que nós estamos a ter hoje, fruto das novas tecnologias, da inteligência artificial, das plataformas digitais, os ataques híbridos e os ataques às nossas democracias. E, portanto, eu, nestes 75 anos, acho que é tempo de saudar o muito que conquistamos e de olhar pela nossa democracia, pelas nossas democracias e pelo Estado de Direito na União Europeia. Terminamos com essa nota muito positiva e dizer também que é interessante observar que ao longo destes últimos meses, em que o debate público, não estou a referir especificamente ao debate público português, mas no contexto internacional que está bastante inflamado com a nova administração de Donald Trump, com os avanços e recuos nas tarifas, é interessante observar que aqueles que muitas vezes põem em causa a União Europeia têm estado muito calmos, muito silenciosos, e significa, que esse é o ponto positivo, que este projeto europeu faz sentido. Em alturas de crise afirma-se, como agora. Temos trabalho de casa por fazer, não só no mercado único, mas nas parcerias que estabelecemos através de acordos comerciais com outras geografias do mundo, mas dar esta nota positiva de que a Europa é mesmo um projeto de gerações e é um projeto com futuro, e que em tempos de crise se afirma aos cidadãos. E dia 9 de maio, na sexta-feira, vamos estar a celebrar o Dia da Europa. E como hoje não temos fotografia para apresentar no final, deixamos a música, a Nona Sinfonia de Beethoven, para celebrar a Europa. Parece-me muito bem. Continuem a acompanhar-nos. Hoje gravamos a partir de Estrasburgo e da próxima vez voltamos a Bruxelas.